Olá, meu nome é Samuel, sou estudante de Direito da FAMIG do turno da noite e hoje eu vim apresentar a verificação de aprendizagem 1 e 2 com meus colegas, né, que são mais 5 alunos, e hoje eu vim dissertar sobre o artigo 7 que fala sobre são os direitos do advogado. Então, 3 vão apresentar o trabalho, cada um apresentando os 2 incisos dele. Eu vou apresentar os 2 primeiros incisos. A Lília, que é minha colega também, vai apresentar o terceiro e o quarto, e o Matheus Augusto, que vai apresentar o quinto e o sexto. Então vamos lá. Como apresentando, né, como já dito, eu vou apresentar o primeiro inciso que fala sobre exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional, o advogado. Então, assim, o advogado ele tem a liberdade, né, de exercer a sua função em as 27 capitais do país, né? Não é só capitais, né? Todas as cidades. Tem direito de exercer a função dele no país inteiro. Caso isso, ele pode abrir um mandado de segurança, né, contra os representantes que está proibindo ele, né, a exercer a função, dele, né, e que não. Então, concluindo, né, o primeiro inciso do artigo 7, que são os direitos dos advogados, que o advogado, sim, ele tem a total liberdade de exercer a função dele em todos os estados, em todas as capitais, todas as cidades, todos os municípios, em todo o território brasileiro, desde que apresente sua carteira da OAB, né, e caso ele não venha acontecer algo que proíba ele, alguém venha proibir ele de exercer a função dele, ele pode sim abrir um mandado de segurança contra essas pessoas ou mesmo a pessoa. Agora sim, falando, né, do segundo inciso, que fala sobre a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, das suas correspondências, de suas comunicações, inclusive telefônicas ou afins, salvo o caso de buscar sua apreensão determinada por magistrado e acompanhando representantes da OAB. Então, por pesquisas, li um comentário sobre um professor que chama Paulo Lobo Apul de Marco Antônio Leciona. Este professor diz que a inviolabilidade envolve a imunidade profissional por manifestações e palavras, a proteção do sigilo e profissional e a proteção dos meios de trabalho. Então, de acordo com esse professor, a imunidade profissional não se resume ao direito de liberdade e manter inacessíveis e imunes palavras. A manifestação e o gesto dos advogados no exercício da profissão, como também, como posso dizer, a imunidade que nos tange aos seus meios de trabalho, que se entende aos meios que pode se falar sobre os meios de trabalho, né? Desta forma, sendo assim, a forma mais ampla possível que o advogado pode utilizar no meio de trabalho, como título de exemplo, vamos dar alguns exemplos simples: a sua casa, o seu escritório, o seu computador, o seu carro, o seu HD, né? O seu tablet, o celular, várias outras coisas, né? Que pode deixar mais o advogado no seu ambiente natural, né? Mais à vontade. O terceiro inciso do artigo 7º fala que comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. É notório, na Magna Carta Brasileira, que todo cidadão preso tem o direito, garantia a ser assistido por um advogado, seu advogado de confiança ou um defensor público, ou por um advogado dativo, assim como está elencado no diploma 5º da Magna Carta. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Atenção! O que está capitulado no diploma acima, em verdade, configura uma garantia ao cidadão preso, ou seja,
é um ônus do Estado garantir a assistência jurídica por um advogado e assistência familiar. No inciso 4º, fala que ter a presença de representante do OAB, quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. A prisão em flagrante do advogado, quando no exercício da profissão, deve ocorrer somente a título excepcional. Noutras palavras, somente quando o advogado cometer crimes inafiançáveis. Nos demais casos, vale a pena observar que haverá somente a comunicação expressa ao Conselho Seccional da OAB, ao qual o advogado é registrado. Importante é mencionar o porquê deste inciso. Já é de conhecimento de todos que os advogados sofrem diariamente com violações de suas prerrogativas e esta é justamente para garantir o exercício da profissão, para que o advogado exerça sua profissão sem o receio de ser preso a qualquer instante por um cometimento de um possível crime, segundo a autoridade. A título de exemplo, quando um advogado vai atender um cliente que está detido, preso ou apreendido em uma instituição civil ou militar e o delegado proíbe o acesso do advogado até o seu cliente, e quando o advogado tenta conversar com o cliente, mesmo que sem procuração, o delegado o prende por desacato. Ora, será que essa conduta do advogado configura algum crime ou alguma contravenção penal? Lógico que não, é apenas exercício legal da advocacia. Por parte desse advogado, nesse exemplo, cabe perfeitamente a aplicação de um desagravo público, representação do delegado à corregedoria da entidade e até a configuração do crime de abuso de autoridade, como já mencionado. Olá, eu me chamo Matheus e sou aluno do quinto período de bacharel em Direito. Dando continuidade, eu vou estar falando aqui do inciso 5º do artigo 7º dos direitos do advogado. O inciso 5º, em seu teor, vou ler aqui no caso e explicar do que se trata esse inciso. Ele diz o seguinte: não ser recolhido preso, no caso o advogado, antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado Maior com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e na sua falta em prisão domiciliar. O que significa isso? Cabe salientar que o advogado ele tem o direito de ser preso provisoriamente, ou seja, antes de transitada em julgado a decisão criminal em sala de Estado Maior. E vale ressaltar também a reflexão do seguinte: o que se entende por sala de Estado Maior e por que o advogado ele possui essa condição em especial? Porque, no caso, a sala de Estado Maior nada mais é do que a proteção, o advogado ele tem essa especificidade porque em detrimento da sua proteção física, ou seja, o advogado ele preso em uma cela comum, ele ficaria totalmente vulnerável aos presos em geral, tendo em vista que na vara criminal isso pode trazer várias inimizades para com a relação do preso comum com o advogado, sendo extremamente necessário essa prerrogativa. Continuando, vou falar também aqui do artigo 6º, onde o advogado, neste caso, tem o direito de ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, nas salas e dependências de audiências secretas, como cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registros, e no caso das delegacias e prisões, mesmo fora do horário de expediente e independente da presença dos seus titulares. Peço desculpas, eu estou um pouco gripado. Em qualquer edifício ou recinto em que funciona repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar o ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da sua atividade profissional. E por fim,
em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer. Então, esse inciso é de extrema importância, tendo em vista que na gama dos direitos e prerrogativas são essenciais ao exercício da profissão de advogado. Caso contrário, como que seria possível o advogado fazer a defesa do seu cliente, por exemplo? Então, muitas vezes ocorre de o seu cliente, né, o cliente do advogado, ele ter os seus direitos violados por autoridades públicas, como por exemplo deputados estaduais e federais, por magistrados ou membros do Ministério Público. Então, assim, o advogado ele precisa ter esse total acesso para que ele possa ter as informações adequadas e coniventes para que ele tenha total e plena condição de defender o seu cliente nesses casos. Entendeu? Há de se lembrar que não há barreiras físicas aos advogados, somente devendo ser respeitadas a ordem de chegada na determinada repartição pública. Também é uma coisa muito importante a ser lembrada. Então, finalizo o trabalho, né, com a finalização dessa interpretação e leitura do artigo 7º, com devidamente os seus incisos 6, 5 e 6. Muito obrigado e até a próxima.